Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, Papo de Seguros. Queria começar agradecendo os nossos apoiadores, que é a Nogueira e Valadez Certificação Digital e a Argentina Imóveis. Estamos aqui hoje com nossos convidados Jennifer, corretora de seguros, a Elizabeth, que atua com a gente na certificação digital e também na parte de seguros residenciais, e o Neto argentino, da Argentina Imóveis, aí, nosso convidado especial hoje. Queria começar passando a bola para o Neto para falar um pouquinho de você e da sua empresa aí. Oi, Yutinho. Boa tarde meninas. Obrigado pelo convite aí. Bom, meu nome é Neto argentino aí, né? O nome de guerra. Eu estou à frente da Argentina Imóveis. A gente já está trabalhando aí no mercado aí aproximadamente 10 anos. Fazemos um trabalho bem nichado dentro da cidade, bacana aí, temos uma equipe bem desenvolvida. É isso aí, precisando de alugar, vender ou comprar, é só chamar que a gente atende. Show de bola, eu atesto. São grandes parceiros nossos. Isso aí. Queria que a Elizabeth falasse um pouquinho. A Elizabeth também não esteve aqui ainda com a gente, ela é agente de registro. Fala um pouquinho de você, quanto tempo você está lá com a gente. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Elizabeth, eu estou na Nogueira e Valadez aqui na equipe há 5 anos. Entrei em 2018, através da certificação digital. Fui aprendendo um pouquinho, cada dia mais. Hoje eu estou auxiliando aí na parte do seguro imobiliário. Já é especialista. Já aprendeu bastante, hein, Beth? Tá salvando a gente, claro. Inclusive a Beth nos atende lá no escritório e pô, é 100%. E já ouvi dizer que o atendimento já está melhor do que quando eu atendia, então... Importante, gente. Legal saber. Importante. Hoje o nosso assunto vão ser os seguros residenciais, vamos dizer assim, né, os imobiliários. Então eu queria que a Jennifer contasse pra gente um pouquinho sobre o seguro residencial, o que é e como funciona. Vamos lá, bem resumidamente, porque é extenso, né, esse seguro residencial. Mas o seguro residencial, ele é um seguro que cobre a sua casa, né, em caso de incêndio, seja ela para você morar, né? Seja ela para você passear, a gente chama de residência habitual ou veraneio. Também tem o seguro de residência para imóvel desocupado, também tem cobertura, tá? E o seguro de residência, ele não só cobre o incêndio, também tem outras coberturas que você pode adicionar, né, no seguro. Porém, o incêndio, a gente chama de básica, ela é uma cobertura obrigatória. Então, você fez o seguro de residência, você tem que contratar a cobertura de incêndio. É obrigatório. E daí vai, né? Tem as outras coberturas que a gente pode adicionar. Tem as assistências, né? Que a gente vai falar um pouquinho também. Que acredito que você deve usar bastante lá também. Sim. Porque é um diferencial no seguro residencial, são as assistências, né? 24 horas. E é um seguro que está sendo muito comercializado hoje, porque tem acontecido tanta coisa, né? Tá pegando fogo onde a gente menos espera, né? Então, pega fogo, às vezes, não precisa pegar um fogo na casa toda, mas num cômodo, né? Às vezes numa cozinha, às vezes num quarto, não só incêndio, queda de raio, né? Explosão, implosão, né? Então, lá, explodiu uma panela de pressão lá, pegou fogo no seu imóvel, está coberto no incêndio danos também. elétricos, né, aqui na nossa região, que tem muito raio, muita essa cobertura descarga, adicional, né? que é importante, os danos elétricos, o vendaval, né, tá tendo bastante também, né, chuva de granizo acaba entrando nessa cobertura também. E entre várias outras, porque o seguro você pode ter para sua casa, mas você também pode segurar um terceiro. Né? Você pode adicionar essa cobertura. Você tem as coberturas para sua casa, para o segurado. Você pode ter uma cobertura financeira, né? Caso você tenha um incêndio, aí você tem que sair do seu imóvel. Se você tiver uma cobertura contratada lá, perda para pagamento de aluguel, você pode usar essa cobertura para alugar um outro imóvel, até que sua residência fique pronta, né? E cobertura de responsabilidade civil também, né? Então, é um seguro aí que é bem completo e tem muita coisa, assim, para você adicionar. Né? Bacana. Essa questão do vendaval, se destele a casa, enfim,
tá lá, vendaval com chuva, destele a casa, o cara fica a pé Exatamente. e cobre essa manutenção. Se então... destelhar e depois do destelhamento danificar tanto o prédio que a gente chama, né, que é a construção, a casa, quanto o conteúdo. O que tem dentro também é atingido. Exatamente. Se atingir o que tem dentro e tiver coberto no seguro, tá tudo coberto nessa cobertura de vendaval. Legal. E não tá barato hoje, não, para cobrir uma casa, hein? Né? Tá Ô, Neto, e puxado. lá a experiência que vocês têm com o seguro é mais no residencial, né? A nossa experiência com seguro para imóvel, ela vai muito através do seguro contra incêndio, que é o básico, né, exigido. Que normalmente é o que se pede no Então, contrato, quando né? Que é o pior risco. Quando a gente faz contrato de locação, é exigido junto um seguro contra incêndio. E aí garante tanto, eu acho legal isso, porque garante tanto para o proprietário quanto para o inquilino, que é uma pessoa do bem e tal, e também não quer problema. É uma baita proteção para ele, né? Imagina, você, sei lá, um exemplo, você tem uma loja e de repente você trabalha nessa loja, o imóvel é alugado e de repente você deixa lá alguma coisa ligada e pega fogo, você perde todo o seu produto, toda a sua fonte de renda e ainda tem que pagar uma reconstrução para o dono do seu imóvel. Então, assim, o seguro contra incêndio é uma coisa bem bacana e, ao meu ver, tem um custo baixo perante o benefício que ele traz. Perfeito. E uma coisa que a gente sempre orienta lá no escritório também, que vira e mexe, precisa, sei lá, atacar uma torneira que está pingando ou fazer uma manutenção numa lâmpada. E hoje em dia o tempo é tão curto que as pessoas preferem ter alguém que saiba fazer isso direto ao invés de ficar se aventurando nisso. Então você liga lá no seguro, o seguro chega com um cara lá uniformizado, tal, resolve para você e você não tem custo, né? Tem uma quantidade de visitas e tal. Às vezes isso é legal, esse serviço... os clientes gostam bastante disso. Que show, velho. Que serviço legal paga você o falar produto, isso. né? Exatamente. Às Vale vezes um super chamado a pena. desse serviço já pagou o custo anual ali do Inclusive seguro. eu uso, porque vira e mexe, né? A minha mãe e tal, ou minha esposa... Ô Neto, precisa arrumar isso, ô Neto, precisa arrumar aquilo. E eu, né, sem tempo para me coçar, eu ligo lá e chamo alguém. E, poxa, faz bem melhor do que eu, inclusive. É porque, na verdade, a cobertura, o seguro você pode acionar sempre que necessário. Desde que você tenha até o limite que você contratou, né? Sim. Então, a cobertura de seguro você pode acionar sempre, né? E a cobertura, ela indeniza a perda que o segurado teve. Entendeu? A cobertura sempre paga a perda que o segurado teve, né? E as assistências, tanto você pode solicitar para que você tenha mais assistências, né? E você vai contratar, tem os planos lá, um, 2 ou 3 lá, que você vai contratando. Quanto mais completo, mais serviços você vai ter, chamados, né? E assim, o pessoal, eles elogiam muito esses serviços, né? Porque um prestador de serviço hoje, para ele ir até a sua casa, ele vai te cobrar um X valor, né? Sim. A mão de obra é outro X valor, né? Sim. Então, essa É isso assistência que a gente estava falando. Nossa. Você pegar um custo médio aí de um seguro residencial de incêndio aí, não chega a R$200, média R$200. é mais barato do que você Você imagina. chamar Do que uma você pessoa, chamar. qualquer tipo de prestador hoje, Já sai vai esse te custo. cobrar isso. E além disso, você está levando a cobertura, né? Sim. Que, como você bem falou, que eu acho muito legal isso nos contratos de locação, às vezes o inquilino tá chiando um pouco, né? Putz, mais esse custo e tal. Aí você fala para ele, putz, imagina se acontece, Deus me livre, acontece de, putz, você esqueceu um fogão ligado, você ter que indenizar Eu o já valor ouvi do... história já de pessoa que, um caso parecido com esse, assim, que tava o negócio dele funcionando num lugar alugado e que pegou fogo e da noite pro dia o cara não tinha nem produto, nem mais o ponto. Imagina Ele só. não tinha seguro. Nossa. Pode estar aí Indenizar o gerar custo uma... dele, né? Uma história dessa. Pode gerar uma situação de falência numa dessa tranquilamente, Fácil. né? Se pega na hora errada, o cara Sim. não tem como Por se... isso, mas nesse caso, por isso que é importante, a gente contrata sempre o seguro, a parte obrigatória, que seria um incêndio, raio, explosão, tudo mais, mas sempre vê, porque
pela diferença, acaba compensando você contratar um adicional. Um dano seguro mais elétrico. completo. Então, tem uma queda de raio na sua casa, queimou lá sua TV, um outro eletroeletrônico, vai cobrir. Um vendaval, no caso de estelhamento. Eu já vi casos de vendaval em apartamento, por conta das chuvas, esse vento forte, danificou o piso num apartamento. A gente pensa que é só casa térrea, né? Desmoronamento, às vezes cai só uma parte da sua casa ou um muro, é importante. E a perda de aluguel, né? Já dei esse exemplo, se você precisar sair do imóvel. E tem também a responsabilidade civil. Se pega fogo na sua casa, se fogo se alastra e vai para casa do vizinho, pega fogo no carro do vizinho e machuca alguém, né? E não só no caso de incêndio, mas se você tem lá, você mora no apartamento, por exemplo, e aí seu filho joga um pequeno brinquedo lá de cima e cai numa pessoa que estiver passando e machuca, né? Porque com a velocidade, e machuca. E você é acionado civilmente, tem essa cobertura adicional que é a responsabilidade civil. Familiar. Né? Então, tem bastante coisa aí, viu? E acontecem essas coisas. Acontece. Eu morei em prédio a vida toda e olha, a gente deu trabalho lá. Vira e mexe, quando era novinho, né? Voava umas coisinhas lá, graças a Deus. Não machucou ninguém, não quebrou nada, né? Mas se acontecesse, estaria coberto dessa cobertura. É perigoso. O seguro é bacana. Eu acho que o pessoal olha muito pro seguro do automóvel, né? Hoje em dia, né? Olha muito e tal. No meu carro tem que ter. E da casa, às vezes, a pessoa esquece. Mas todo mundo está sujeito. E se alguma coisa acontecer, de repente teve um caso também de um cliente que entraram na casa dele e levaram pertences dele lá, coisa pequena. E o cara, acho que teve alguns relógios que foram subtraídos. E o seguro ressarciu o valor. Então, isso assim, funciona, né? O negócio tá aí para ajudar, para facilitar a nossa vida. Eu acho que é uma coisa super válida. E nessa cobertura de roubo aí, é legal, porque não só os pertences, né, os objetos levados, mas também tudo que foi danificado. Né? Fechadura, ele arrumou uma porta, quebrou a janela, entrou pelo telhado, quebrou tudo. Destruiu tudo o telhado. Todo esse prejuízo também entra na cobertura de roubo. E tem muita gente que imagina que é inacessível, né? Tá longe lá, um valor absurdo. E de fato não é. Nossa, se você comparar com o automóvel... É bem a menos, né? Comparar com o valor, né? Comparar valor imóvel, o valor do carro. Com o valor do carro, o imóvel sai um valor bem mais em conta do que o automóvel, né? E uma casa, a sua casa é bem mais importante que o seu carro. E custa mais do que o seu carro, muitas vezes, né? Com certeza. E aí a gente se preocupa, corre para fazer o seguro do carro e deixa a casa, que é onde você mora. Mas aí pega fogo na sua casa. A gente não sai dirigindo a casa, né? O pessoal acha que o risco é tipo, não existe, mas existe, acontece. A gente que tem experiência no mercado atende sinistro, realmente acontece. Bastante. Tem casos na cidade, né, não só do residencial, onde empresas pegaram fogo total, 100%, e o cara meses depois estava trabalhando com uma loja até melhor do que a anterior, porque ele recebeu e conseguiu começar do zero, né? Então, e daí meses depois aconteceu já com o vizinho logo lá da frente. Então a gente pensa assim, não pegou fogo ali, não vai pegar fogo aqui, né? Mas pega. E ainda bem que tinha seguro, né, nesse caso. Sim. E se no outro, no caso, não tinha seguro. E aí? É triste. Né? Enquanto um já tinha voltado a trabalhar, o outro tem ficou... que estar com a poupança bem então, é aquilo, pode ser a diferença, você ter um seguro bem contratado, pode ser a diferença entre falir e apenas um tombo que você tomou, uma dificuldade, claro que não é, né, o seguro repara, mas é uma situação estressante, mas você consegue pelo menos partir da onde você parou, né? Você não vai se livrar da dor de cabeça que aconteceu, né? Exato. E aí acho que o lance é esse mesmo, né? O tempo de retomada que você vai ter é muito mais rápido. Seguro acho que é pra isso, né? E a verdade a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? E acontece. E é legal ter um apoio de um profissional, né? Você passa a mão no telefone, aconteceu isso comigo, eu não sei o que eu faço. Tá, me explica. O profissional do seguro, né, vai te orientar. Isso é importante bacana. você ter um seguro com um corretor de seguros para isso. Você vai ficar mais tranquilo. Liga lá na Nogueira e Valadez,
né? Você vai estar tenso, a gente fica tenso também, mas a gente fica mais calmo. Porque se você tem por banco, um canal online, às vezes você depender só da estrutura da seguradora é complicado, porque você tem que fazer um sinistro de uma maneira correta, um aviso, para você ter aquele processo início que o corretor entra nessa parte. Existe o caminho interno ali, né? Exatamente, o caminho, como fazer esse aviso, o que você vai ter que mandar, o passo a passo. Nisso, a seguradora o banco não vai te ajudar muito. Ela tem ali o processo e, olha, você faz aí com a central e tal. Então, o corretor tá aí para isso. Bacana, né, Beth? E aproveitando aqui, queria que a Beth falasse um pouco, já que a gente está com o Neto aqui, sobre os produtos que seriam imobiliários, vamos dizer assim, né? Que são o Porto Cap, que é um título de capitalização, né? E o Seguro Fiança, Beth. Conta pra gente um pouquinho aí como que nós funciona. trabalhamos com os dois, né? Tanto o Porto Cap quanto o Fiança. Os dois são seguros de garantia, né? Para o proprietário do imóvel. O Fiança, hoje, ele substitui, né? A necessidade de quem está alocando o imóvel ter um fiador, né? E também a substituição do calção, né? Ele não precisa dispor daquele valor do calção ali no ato que você está entrando no imóvel. À vista, né? E ele vai garantir para o proprietário que ele tenha o valor ali todos os meses certinho, vai receber o aluguel certinho, né? Se o inquilino tiver uma dor de barriga, não conseguir arcar... A Porto Seguro garante esse valor para ele. E não é só o aluguel, né? Também, né? Não. Ele tem algumas assistências também. Ele tem encanador, ele tem chaveiro. Qualquer dor de cabeça, só acionar. Sim. E além disso, tem outras coberturas também. Danos ao imóvel. Pintura, danos ao imóvel, janela, tudo você pode incluir, né? Pintura externa, interna. Então protege o proprietário... Totalmente, o proprietário de ter qualquer dor de cabeça. E o inquilino também, né? Sim. Porque acaba sendo responsabilidade de quem dele está no também, imóvel, né? Tudo, sim. né? E esse valor também, ele é dividido até o final do contrato. Então, você pode pagar ele aí lentamente até o final do contrato. Mensalmente. Mensalmente, 12 meses, 30 meses, conforme a vigência do contrato. Sim. E o capitalização, ele funciona como se fosse um calção, né? E você faz o pagamento para a seguradora vai administrar esse valor. No final do contrato, o locador, quem está alugando o imóvel, recebe o valor integralmente, né? E se houver algum sinistro, tiver algum problema com a pessoa que está morando no imóvel, a gente consegue também solicitar o resgate por inadimplência e faz o pagamento para o proprietário. Então, é uma garantia. Os dois é uma garantia para quem está, o proprietário do imóvel, né? O Porto Cap é mais simples, vamos dizer assim. O Porto Cap, ele não... A capitalização é mais simples. Isso, ele não vai fazer uma análise cadastral, né? Sim. Então, qualquer pessoa, independente, se tiver com o nome sujo, consegue fazer. Então, ali é uma solução mais rápida, né? Mas é bacana que é uma segurança pro proprietário. Pro locatário também, né, Neto? Eu vejo porque pros dois lados. Pros dois, né? Eu acho legal porque o dinheiro ele fica isolado, né? Ele não está não tá acessível a nenhum dos dois lados. Então, às vezes o depósito calção, você confia esse valor a um terceiro, a um terceiro, que é o proprietário do imóvel, e tudo bem, está em contrato lá bonitinho. Sim. Mas o Portocap, ele deixa isso dentro de um título ligado ao contrato. Só serve para... E aí, caso aconteça alguma coisa, você vai lá e, olha, estou sem receber aluguel, ou na saída, do inquilino, estou precisando pintar uma parede, e aí você pede aquilo, Sim. A empresa direciona o recurso para o proprietário do imóvel. Sim. O proprietário só consegue sacar comprovando esses... Isso, que tem esses... Nós nunca precisamos, graças a Deus, ali no escritório... sempre usamos o Portocap, é comum para nós, só que a gente só aciona na devolução. Tá tudo ok? Tá. Daí o cara assina um termo de ciência lá, não sei qual é o nome. Graças a Deus, né? Que não usou. Aqui o seu dinheiro. Mas o seguro fiança já usamos lá, né? Seguro fiança já uma vez teve que usar, foi uma única experiência e foi positiva, porque... estava ativo nesse contrato de locação e, sei lá, o motivo, né? A pessoa, gente fina e tudo, mas acabou tendo um problema financeiro. Pode acontecer imprevisto, né?
E nesse meio tempo, na época a empresa que fazia o seguro garantiu o recebimento dos aluguéis para o proprietário e tal, até o desembaraçar da desocupação do imóvel. Porque a pessoa também, né, com a boa índole, olha, eu estou passando uma dificuldade aqui, vou ter que devolver o imóvel, não estou conseguindo pagar e tal. Então você caminha para a devolução do imóvel sem prejuízo financeiro. E caso seja necessário, o funcionário da Porto também ele interfere, né? Ele ajuda a fazer esse contato. Olha, preciso receber tal, quantos reais. Tá devendo aqui o IPTU, condomínio e tal. Sim. Isso Tira é do colo do proprietário né? e da imobiliária essa responsabilidade de tentar. Porque o grande trauma do proprietário é... Imagina, né? Eu trato lá imóvel como o dinheiro da vida, né? O brasileiro médio, ele negocia 1, 2 imóveis na vida para comprar e vender. Sim. Tirando, né, a amostra dos investidores, o brasileiro médio, ele compra um, aí a família cresceu, ele compra mais um e fica nisso. Na vida é isso que ele e mexe muitas com o vezes, imóvel. sei lá, esse segundo imóvel dele, ele coloca para alugar e é o complemento de aposentadoria dele. Pô, então é frustrante você colocar isso para alugar e você não receber o aluguel. Você está colocando a sua poupança da vida na mão de uma outra pessoa e não está sendo remunerado por isso. Às vezes até renda mesmo, né? Às vezes nem para uma poupança. Tem gente que usa como renda, né? Não, mas eu digo assim, o imóvel, ele juntou dinheiro. Sim. E é muito dinheiro. Juntou a vida toda. Né? Então, não interessa se o imóvel é de 180 mil reais ou se é de 1.800.000. Deu muito trabalho para juntar esse dinheiro. Aí você coloca esse imóvel que você suou literalmente para comprar uma terceira pessoa para morar. E por N motivos essa pessoa não vai te pagar o aluguel. É frustrante, o cara fica chateado realmente. E aí tendo um seguro desse, dando esse suporte pro cara, faz essa jornada muito mais tranquila, muito mais uma segurança, fácil, né? Uma segurança, né? E dentro do nosso mercado, a triagem do inquilino é meio caminho andado. Então, quando você vai lá e faz uma análise cadastral e tal, você evita N problemas. Então, a seguradora ajuda o proprietário a fazer mais uma verificação, porque a empresa também não quer comprar problema de ninguém, né? Exatamente. Então, ela faz uma análise bem profunda no seguro fiança. No seguro fiança. Tanto para aceitar. Tanto é que tem algumas pessoas que não são aprovadas para o seguro e a gente tem que partir para uma outra modalidade, né? Sim. Um fiador porque ou a análise deles calção. no fiança é bem restrita, né? De todas as seguradoras, se você comparar com outros produtos, tipo, você pode ter alguma pendência e fazer o seguro do seu carro normalmente, o seguro da sua residência, mas no fiança eles vão fazer essa análise bem profunda e às vezes acaba recusando, né? Se tem alguma pendência. Mas é o que você falou, acaba filtrando, né? E pro cara do lado de lá, pro inquilino, também é legal, porque o cara que ele tem a boa ainda, ele tem a intenção de honrar o compromisso dele, é legal também, porque ele não precisa pedir fiador pro cunhado, pro sogro, ninguém, né? pro amigo. E enfim. é chato também, né? Você conseguir uma pessoa ali pra... Porque é burocrático. Né? Você tem que reconhecer firme, pedir assinatura, comprovante de renda do fiador, né? Tem uma série de documentação que você precisa exigir e quando você parte para o seguro, a situação fica entre você e o seguro. Isso. Quando você tira qualquer parente ou amigo dessa situação, você não tem que ficar pedindo, manda mais um, essa foto que você mandou ficou ruim. Agora eu preciso reconhecer firma, onde você tem cartório? Sua assinatura não bateu. Né? Duro, né? E além disso também, o que a Elizabeth bem falou, é que esse valor consegue ser parcelado mensalmente, então também às vezes você não precisa se dispor dessa... Valor à vista, né? Da capitalização ou do, né, calção. Pagar 2 aluguéis, que acho que é uma prática corriqueira. São 3. Deixa 3, né? São e 3. às vezes, pô, é puxado, né? Dependendo do aluguel que você tá falando ali, fica puxado pra você se dispor de uma vez, né? Agora, diluindo por mês ali. Às vezes o cara... E aí o meu olhar aqui do lado de fora, aqui, né? Eu vejo assim, às vezes o cara tem a grana,
Uhum. Imagina que ele tem a grana e ele também sabe trabalhar esse dinheiro, ou ele é comerciante ou ele mexe com uma aplicação financeira. Ao invés dele colocar esse dinheiro a juros de poupança, ele aplica isso, recebe uma remuneração melhor por esse dinheiro e paga parcelado para o seguro. Então tem algumas vantagens que eu vejo, né? Exatamente. Enfim, como carro, o dinheiro não volta. Sim, é importante colocar isso no no- seguro fiança, né, Beth? A gente sempre frisa isso, né? Que esse valor não é Se igual deu no capitalização, sinistro, se né? deu sinistro ou não volta, É, né, não Beth? volta. E no Portocap Ele já volta. volta. Ele recupera no fim do Mas contrato. a garantia está vinculada àquele valor ali que foi depositado. Né, no Isso. Portocap. Aí é restrito àquele valor que contratou, né? Eu gosto dos dois produtos, eu acho bacana. Sim. Então ajuda vocês bastante. né? Muito, ajuda Simplifica. muito, facilita o trabalho, atende, né, o cliente final ali, tanto o proprietário quanto o inquilino, Acaba sendo facilitadores. um facilitador. E a tranquilidade que você tem, né? Sabendo que aquele imóvel tem um seguro, que se alguém deixar de pagar um aluguel lá, você vai. É um processo mais rápido, né? Que no caso, quando você aluga um imóvel para uma pessoa e ele tem, vamos supor, um fiador ali. Esse processo, né, de você ter alguma coisa daquele fiador, é um processo muito longo, né? Burocrático, Que demorado, burocrático, né? Agora, um seguro, por mais que tenha um processo, porque tudo tem processo hoje em dia, mas é uma coisa bem mais rápida, né? Sim. É um belo produto. Eu não sei qual é a experiência de vocês lá, mas dentro da minha amostra, ele ocupa um percentual pequeno dentro da locação. Não sei lá como que é para vocês o volume de Você diz do negócios fechados para o seguro fiança. Fiança, né? Porque eu acho um produto muito bom, acho muito legal, bacana, mas eu vejo Não que tem tanta aceitação. não tem tanta Você já aceitação. até comentou comigo, né? Se fosse mais simples, mais tranquilo, era fiança para todos, mas não é, né? Olha, Por e conta olha dessa que aceitação eu não- mais agora- Hoje em complicada, dia tá né? mais simples, hein? Agora eu não sei se é por falta de conhecimento do pessoal, do cliente, porque a gente sempre oferece, né? A gente informa que tem essa opção, Sim. mas em algum momento, eu não sei dizer exatamente onde, o cara fala, então eu acho que eu vou de Portocap e tal. Talvez análise. seja pela questão da análise e também de você receber o valor integral no final. Sim. Mas ainda tem, Beth, tem cliente que já chega, eu quero fazer através de seguro. O inquilino. Uhum. Ele já fala, olha, Já eu chega quero pedindo, fazer eu através quero do fazer seguro. Porque ele não quer pedir pro cunhado, ele não quer Você sabe que quando saiu o produto do seguro fiança, eu lidava bastante com o seguro fiança logo quando nasceu esse produto. A análise era de até 48 horas úteis. Ou seja, a pessoa procurava a corretora para fazer um seguro fiança, ela passava aquela ficha cadastral, não é agora que é tudo online, não, era uma ficha cadastral manual. Você tinha que enviar para a seguradora com todos os documentos escaneados. E eu só ia ficar sabendo se eu ia poder liberar aquele seguro em 2 dias. É bastante Imagina, para quem está dificilmente procurando. cumprir esses 2 dias, porque pedia Sempre. muito. Hoje é mais Demorava quanto tempo mais. libera? Hoje a maioria O dos casos... residencial é na hora. Na hora, né? Na hora, né, Beth? Só o empresarial que demora E um assim, pouquinho. hoje isso é um fator muito importante, porque em tempos de WhatsApp, as pessoas querem Não as dá. coisas para ontem. 48 horas não né? dá mais. E o aluguel, principalmente, o que acontece? Geralmente o cara está saindo de um aluguel Pra entrar em outro. para entrar em outro. Então tem que- Então, se você perder o time, ele vai ter que pagar 2 aluguéis em algum momento, por 15 dias, 30 dias, 10 dias. Ele Imagina, não quer isso. o cliente ficar 2 dias Ninguém esperando quer. A né? resposta para eu falar assim, olha, infelizmente, Foi o cadastro negativa. não foi aprovado. É duro, né, Né? cara? E no caso a capitalização, né, Portocap, todo produto de capitalização, ele não era Não tem de análise, tão fácil né? acesso. Não, quando Ah, surgiu. antigamente. Então, ou era o seguro fiança, ou era outras modalidades, né? O formato de calção, do fiador. Já naquela época já ninguém mais queria pedir nada para ninguém também. E o seguro fiança foi, mas que bom que agora é tudo online, melhorou né? bastante. Melhorou. Bastante. É. Quando é para recusar Só fica também, menos. geralmente já recusa, colocou o recusa CPF, já não rápido. fica mais aquele processo que era duro isso.
Eu até no começo ficava injuriado com esse produto, porque, pô, pede o documento aí não aceita o cara, tal, recusa muito, mas é por causa essa análise aí, esse filtro, né? Não tem jeito. Né? Sim. E nós que estamos na ponta, a gente é o portador da notícia, né? Positiva ou negativa. Quem põe a carinha lá Se demorar muito e gerar um desconforto pro cliente é ruim também. Então, que bom que é mais rápido, né? É legal hoje. Nossa, isso aí é a nossa vida, né? Como corretor. A gente que dá a carinha lá, né? Olha, não deu. Ou seja pro bem ou seja pro mal. Lembra da sua mãe ali, né? Não, geralmente quando eu já ligo pra alguém, a gente fala, mas você, de novo, já passou um ano. Tem cliente que fala que odeia ela. Né? Eu odeio. Na época de Orkut, falaram, eu montei uma comunidade aqui. Eu odeio a Jennifer, que ela me liga sempre. O cara sabe que alguma coisa tá vencendo, né? Ela tem que gastar uma graninha, mas se ele vê pelo lado bom, ele tá protegendo os bens dele, a vida dele, né? Não, mas claro que isso sempre foi na brincadeira, porque é cliente fiel e amigo até hoje. Dá muito valor. Dá sim. Mas agora eu falo como cliente, cara. Esse lance da corretora fazer o contato e ajudar você a administrar o seu seguro é fundamental, né? Sim. Porque as pessoas têm tanta coisa para resolver e aí é tranquilo ter alguém lá que tá focado nisso, profissional disso, e falar, olha, pô, preciso ligar pro Neto porque o seguro dele vai vencer mês que vem. E eu preciso procurar uma opção boa para ele, enfim, encaixar aquilo, saber se ele tá naquele imóvel ainda ou se não tá. Isso é super legal. Se vai ter que aumentar a cobertura ou não, né? Se as informações continuam as mesmas, né? Para não ter impacto nas coberturas, né? Eu como usuário de seguro, eu não fico pensando no seguro. Você espera o corretor ligar, né? dias no ano. Ele vai lá. É isso que eu pago, Você né? tem que lembrar do seu vencimento, né? Quando vence suas apólices, né? Você tem um monte de apólices, né? Tem da casa, do carro, da vida. Você vai ter que ficar administrando tudo isso. Eu sou canceriano, né? Então, assim, eu sou apegado aos meus relacionamentos, assim. Então, quando a Jennifer liga ou você me liga lá para tratar a Beth, para falar do seguro, eu acho bom, cara, porque é uma pessoa de confiança, você sabe, né, que tá procurando te ajudar com a situação. Isso é bom. E o cara xinga, brinca com a gente, mas ele sabe que a gente tá lá vendo todas as seguradoras, 20 que a gente trabalha, cotando o seu seguro para ver onde fica melhor, ver se tá tudo certo, para que você não tenha nenhuma dor de cabeça e pague o melhor valor por aquilo ali, né? Essa mesma pessoa que falou que montou a comunidade há tantos anos atrás, essa semana eu renovei o seguro, ele falou assim, eu confio em você já há uns 20 e tantos anos. Então, se você me liga, tem o trabalho de me ligar há 20 e tantos anos, pode fazer o que você acha melhor, eu confio em você. Falei, já não me odeia tanto mais, né? Isso é bacana, né? Ter um cliente por 20 e tantos anos é sucesso, hein? Muito bom. Se odiasse, já tinha vazado. Já, não tem como, né? É pro bem, né? E a gente tinha colocado para falar de alguns cases. Os cases? Eu tenho alguns aí que engraçado, mas acho que a gente já falou em alguns. A gente sempre repete alguns, né? Tem uns clientes que a gente acaba repetindo eles, né? Se ele estiver assistindo, ele sabe. Ele sabe quem é. Incendeia a cozinha, e pinta a cozinha. A cozinha, Aí pinta a cozinha para esconder o sinistro, pro corretor ter que se lascar para conseguir provar para a seguradora que teve um incêndio ali, que ele ficou ali, porque se você limpa tudo, pinta tudo, não fica um pouco mais difícil. Como que não fica, né? Mas sabe que eu tive um caso recente de um cliente Mas que... com bom senso a gente resolve. Tem que resolver, que senão, né? Ele me odiar para sempre. Recente de um cliente que tinha um seguro residencial há muitos anos já conosco. E ele nunca teve sinistro. E ele, fielmente, todo ano, ele renova o seguro. E graças a ele, nunca reclama, é cliente em outros ramos também. E aconteceu um acidente doméstico esses dias na residência dele. A panela de pressão explodiu. Nossa. Por sorte, graças a Deus, não atingiu a esposa dele, que estava na cozinha, né? Mas a cozinha e o fogão novo dela, que ela ganhou no Dia das Mães, não era um fogão barato, né? Danificou o teto, as paredes, a panela de pressão, o fogão, né? Ela chegou a ser socorrida por conta do susto, né? Graças a Deus.
E assim, vou falar para você, em menos de 10 dias, a seguradora indenizou. Tanto o que teve que trocar no teto dele, a mão de obra, né, o que teve que trocar de forro, tudo, a parede, a panela de pressão que explodiu, o fogão novo, que ela tinha ganho agora no Dia das Mães dos filhos. Ele ficou muito satisfeito. Sabe? Legal. E quem ia esperar que fosse explodir a panela de pressão? Eu sempre espero, morro de medo de panela de pressão. Não, a panela de pressão não faz barulho. Só que, né? nem pensar em colocar Lá de trás do sofá, né? Só que Vai com a numa vassoura. dessa, né? Graças a Deus foi só a Dani ficou a cozinha, né? Foi um pequeno dano. Ele tinha seguro para isso, né? Mas imagine se não tem ninguém naquele cômodo e explode aí, e pega fogo numa cortina e se alastra pela casa. Sem dúvida. Estaria dentro. Como já pegou fogo em um quarto, tem aqueles adaptadores que tem a luminária no adaptador de energia. Surgiu um dano elétrico dali e para ali se alastrou, pegou fogo num quarto, num apartamento. Para se alastrar um fogo de um quarto para um outro, para um apartamento todo, rapidinho. bastante. E a seguradora indenizou, né? E inclusive o cliente teve que sair do imóvel, né? Então, para poder... Porque o cheiro, né, que fica de fumaça, fora a fuligem que roda, né? Mas esse caso recente foi bem engraçado. Ele falou, nunca imaginei que eu fosse precisar e logo por conta de uma panela de pressão. Mas o meu caso de case é só esse recente da panela. Os demais, a gente já... Várias vezes a gente acaba repetindo. Nos outros podcasts, a gente acabou já Dano falando. elétrico, muito na nossa região. Dano elétrico, bastante. Dano elétrico a gente E cobre? é campeão, cobre, cara. Por exemplo, eu tô lá vendo Netflix e dá um raio, puf, apaga. É. Cobre? Cobre. Não precisa nem ser raio. Pode ser só uma... Às vezes quando cai a Meio de luz, né, energia. que a gente fala, Tem falando... acontecido energia. bastante que é de A hora que ele Sim. volta, né? Volta aquele pico. E aí acaba queimando os aparelhos, aí cobre. Tanto Ah, é? se tiver que arrumar, você recebe a verba para arrumar, ou se acabar dando uma perda total no aparelho, Como você que recebe, é? né? Eu preciso fazer uma lista lá e mandar para vocês. Ó, eu tenho, mais ou menos eu isso. tenho esses itens aqui, ó. Não, quando danificou, você... Acho Não, que tem não, que ter a quando eu nota, contrato. né? Quando você contrata, não. Não. Não? Quando- Só pra tem que contratar não. o valor, né? Contratar não. Você põe você junto com o corretor, você define lá, pô, pra mim interessante aqui, como eu tenho tantas TVs, uma máquina de lavar, a gente faz um cálculo e fala, ó, um valor interessante é ter Aham. tanto de danos elétricos, né? Pra você ter de cobertura. Sei. Se acontecer, aí sim, tem que mandar lá o que danificou, né? Fazer os laudos e tal, e aí pra poder... Mas, por receber exemplo, o- eu sei que tem o cara que é ultra organizado e ele tem todas as notas guardadas lá em algum lugar. No momento da contratação, Tem um cara que não. não vai pedir nada. Em Então, caso mas- de sinistro, Mas então, deu sinistro. Eu tenho a minha TV lá, mas chegou a TV, eu tem rasguei mais a a nota nota. e sumi com ela. Não tenho a nota olha, mais. eu já vi gente comprovar que tinha TV com controle remoto. Ah. Eu já vi gente comprovar um Então bem... vai um profissional lá e fala, ó, não, realmente a TV tá Isso. queimada e é do modelo A tal. seguradora é bem mais tolerante no seguro residencial por conta disso, não é? São poucas as pessoas que têm aquela pastinha com todas as notas e tal. sim. A maioria é igual você falou, comprou a TV, não deu problema, passou a garantia, Tchau. nota fiscal. Então a seguradora sabe disso. A caixa e a nota. É. Tem gente que tem, vamos supor, uma foto qualquer, já Da surgiu nota. isso. Ou a foto É. do equipamento. Não, uma foto de você, vamos supor, você está assistindo, Ah, você tem uma é. foto da sua TV. Achei Mas o jogo do Uma foto Corinthians na lá. sala. Exatamente. Exatamente. E- O suporte, no caso de roubo, o suporte ficou, o cara arrancou a TV Ah, do suporte, mas o suporte estava lá. A seguradora tem um bom Entendi. senso, né? Né? E presume-se a boa fé, então no residencial é muito mais tranquilo. No seguro empresarial é mais... porque- mas ainda assim ela ainda tem uma certa tolerância. Sim. Mas quando é empresa, quando trata-se de empresa, é uma organização um pouco Acaba maior. indo um né? perito até o local, Então, né? ela exige É porque mais a nota. empresa geralmente tem equipamento caro, né? Ainda mais hoje em dia, que é tudo tecnologia, sim. né? Computador, máquina de não sei o quê. O processo máquina- acaba sendo um pouco mais, mesmo assim, Mais ainda cobre tem, também. Sim. tendo indícios, tendo como comprovar. E no Vai seguro cobrir. residencial, você tem uma cobertura que é escritório em residência. Ah, Por exemplo,
que agora na pandemia muita gente acabou migrando o seu trabalho para sua casa. Você pode adicionar essa cobertura também. Então, se você tem um equipamento de trabalho lá na sua casa, um computador já, uma tela grandona. Então, não adianta em caso de roubo você falar assim, sua tela é de 32 polegadas. E aí você fala, não, roubaram minha tela aqui de 50. Se o perito for lá e ver que A lá, marca a que tá lá. sombra é de... Esquece, ele não vai te Entendi. pagar se você não tem a nota, entendeu? Então, é tudo questão de conversar. Mas para Sempre tem a contratar, presunção da boa-fé, Sim. né? Mas não vai pedir nada. Tanto Mas em do- sinistro pode ser que peça o que você tiver, né? A gente vai relacionar, você vai saber a marca, o modelo. eu já vi seguradora pagar tapete por conta da marca na parede que tinha. Como ficou muitos anos o tapete, fez uma marca na parede. Então, existia um tapete ali. Entendi. Alguma coisa de boa fé tem que ter, né? Porque Sim. o cara pode falar, não, era um tapete e tal, mas a seguradora, na boa fé, não, aqui realmente tinha um tapete. Foi relacionado no sinistro e ela pagou sem maiores questionamentos. Era um né? tapete muito querido, porque tava ali bastante Muito dias, tempo. né? Tava até a marca dele. Tênis também, o cara ficou com a caixa, o ladrão levou o tênis, mas a caixa estava lá, então dava para saber qual modelo de tênis que era e tal. Então, entrou no sinistro sem problema nenhum. Roupas, já vi pagando roupas também. É. Tem, Legal. paga bem até. Roupa Tem também? Roupas também. Roupas também. Não sabia disso. Seguro contra... Mas daí tem que ter um seguro específico lá. Não, A cobertura de de roubo. roubo, né? Tem que estar contratada a cobertura de roubo, né? Porque o mais usual é aquele que a Só o gente incêndio, faz né? mais aí na operação da Argentina Imóveis, inclusive, que é o seguro mais pro pior risco, né? Que é o incêndio, né? Sim. Pro maior risco ali, o mais básico. É o vamos dizer patrimônio assim. mais caro. Que é aquele sinistro que, pô, acabou tudo, né? Se der o incêndio pegar de jeito, acabou tudo, né? Então é o pior risco, vamos E dizer nesse assim, aí né? tá incluso equipamento, televisão, sofá. Depende, se tiver contratado cobertura exclusiva para prédio, que é esse mais usual, que é para os contratos de locação, que é para garantir o proprietário, né? Sim. Aí não está coberto o conteúdo. Tá. Então, tudo que for conteúdo que está dentro do imóvel não está coberto. Agora, o seguro normal, vamos dizer assim, o Tradicional, seguro né? tradicional, residencial, ele cobre tudo. Prédio e mais conteúdo. Então, quando vai contratar lá, cobertura de incêndio, tem que calcular quanto que é o prédio mais o conteúdo que a pessoa tem, né? Para fazer contratar uma boa cobertura, né? Bacana. Para não faltar nenhum valor no caso de uma eventualidade, né? Queria agradecer a vocês, né? Jenny, Neto, Beth, obrigado Valeu, por cara. estarem Eu que aqui. Mais uma edição aí do nosso Papo de Seguros. E agradecer mais uma vez os nossos apoiadores, que é o Nogueira e Valadez Certificação Digital e a Argentina Imóveis. E é isso aí, pessoal. Deixem seu like, compartilhem. Pra Se gente inscreva poder lá no continuar. nosso canal. É isso aí. Obrigado aí pelo convite aí, foi bem bacana o bate-bola aí, bacana. Obrigado você, Valeu. Neto. E Parabéns agradeço. aí pela Obrigada. iniciativa aí, muito legal. Obrigado e agradecer mais uma vez a parceria da Argentina Imóveis, que vocês são, acho que já parceiros aí, quanto tempo a gente já tá Desde junto, o comecinho, hein, Tinho? né? Faz tempo, Show de hein? bola. Muito legal. Gratidão. Bacana. É isso aí. É isso aí, pessoal. Obrigada.